Então fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para falar do Palmeiras. Aqui é Ligado no Verdão e vamos acompanhar, né, galera? Vamos assistir aí o debate, né? O pessoal do Jogo Aberto comentando aí. O Neto também que vai dar a opinião deles sobre o Palmeiras. São pessoas que às vezes falam uma coisa e falam outra. Então vamos lá acompanhar aí. Fica ligado no Verdão aí. Olha só, ele é um ótimo goleiro, ele comanda esse time, ele é um cara experiente, é piloto de avião, é demais. O Everton, pra você aquele abraço, boa sorte, arrebenta por aí, já começou bem, hein? Gabi? Olha só, o Everton segurou a entrevista pra fazer o merchan, só que tem um pedido de volta pra você. É pra fazer o Pix, Everton? Fala, Renata, tudo bem? Eu falei, pô, estamos aqui te esperando aqui, ver se cai alguma coisa na conta aí, em dólar, vamos comprar alguma coisa aí nesse... Bom, Renata, obrigado, é uma alegria estar participando aqui. Quero também, não sei se o Edu tá aí com você, mandar um abraço aí pro meu amigo Edu, tá bom? Que Deus abençoe aí, tá fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui, feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa ir, se Deus quiser, sair com a vitória. O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto. Só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade. Acho que não é porque é europeu, enfim, o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe. Então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque o confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas é o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, o resultado contra o Al-Ahly. Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar. Já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação. Então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Everton, quando acaba o jogo, há um clima meio de frustração pelo desempenho e do resultado que não veio. Passado aí 1 dia, 2 dias, como é que foi a conversa de vocês? Como é que vocês trataram? Qual que é o balanço? Depois que assentou o jogo, esfriou o sangue, como é que vocês avaliam o desempenho do Palmeiras e o que foi o primeiro jogo pro Palmeiras? Acho que todo mundo viu que, falando em desempenho, performance, realmente foi um grande jogo, mas futebol é bom de verdade quando vence, né? Acho que esse é o objetivo do futebol, é vencer, e vai ficar sempre aquela pontinha de frustração, não pelo jogo, mas sim pela vitória que não veio. Então acho que esse é o caminho, a gente sabe que está no caminho certo, porque está performando bem, e futebol é isso, tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que bate na trave e sai, como tem outros dias que a gente já ganhou competições no último lance, já ganhou competições aí no finalzinho do jogo, a sorte teve do nosso lado muitas vezes, e no domingo a gente não teve essa sorte toda para conseguir fazer um gol e vencer. Isso faz parte do futebol, mas o que nos dá tranquilidade é saber que foi uma boa performance, que a tendência nossa é de melhorar cada vez mais, e quem sabe quinta-feira a gente possa aí fazer um jogo melhor ainda e sair com a vitória. O Palmeiras está se preparando para isso. Eu volto com você, vou seguir a entrevista aqui, já que já estamos ao vivo. E você me arrumou um problema que agora eu não sei como eu vou arrumar esse Pix pro Everton, tá? Mas na sequência a gente entra com mais respostas do Everton no Jogo Aberto por aqui. Beijo pra você, vou dar sequência aqui. O Everton, Muito bem, vou mandar esse Pix pra Gabi, depois ela vai ter que encaminhar pro Everton, não tem jeito, não é? Mas se ele ganhar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, ele não vai ter. A sorte é que você é zagueiro como profissão, né? Tá acostumado a se defender, Edu. Eu só imagino
imagino que agora o Edu sabe o que é começar um jogo com o Ronaldo no grupo. Nossa, falando sério, se ganhar o Mundial. Não. Ei, 600 mensagens o Ronaldo mandou depois que o Palmeiras errou o gol. 600, o já tava com medo já de tomar o gol lá, Ronaldo. Eu? É, você. Eu nem assisti. A farmácia comunicou que o carregamento de fraldas foi enviado pro Tatuapé. Com certeza. Agora, você viu que o Everton tá com a postura bem sóbria, bem séria, que tá entendendo o que tá acontecendo lá, sabe que o Palmeiras teve uma boa estreia, o resultado poderia ter sido uma vitória, sim, pelo que produziu, mas o Palmeiras, na minha opinião, começou forte. Se vai ganhar, se vai passar lá, de repente, pelo PSG, não sei, né, Edu? Aí é outra história. Não, mas o que a gente comentou, Renato, o Palmeiras entrou forte nessa competição e vai competir, como o Everton acabou de falar, vai competir, a postura dos jogadores, a gente vê dentro do campo o que tem que fazer, o Abel tem a confiança de todos e um dos líderes do elenco do Palmeiras é esse cara. O Everton mudou a cara do Palmeiras juntamente com outros atletas também, né? Porque você vê, só na declaração dele, você vê o semblante dele, que ele é um cara que passa tranquilidade para os outros jogadores, e isso a gente vê dentro do campo também. Então, independente de qualquer coisa, o que ele falou é competir, e o Palmeiras vai competir sempre para brigar pelo título. Oi? Muito bem. O que importa é competir. Se o Edu Dracena consegue aguentar a pressão do estúdio, o Palmeiras também tem que aguentar a pressão dos adversários, não é? Porque olha, eu vou falar uma coisa, a marcação aqui é Se o cerradíssima. Palmeiras for campeão, vamos que nós estamos ansiosos. Vai. Vai no bagulho aí. É o seguinte... O Palmeiras também, que jogou, já empatou o primeiro jogo, vai se preparando para o duelo contra o Al Ahly. Esse jogo aí, bom, depois do empate, o Palmeiras precisa vencer. Agora precisa ganhar esse e outro jogo para encaminhar a classificação. Se ele fizer 7 pontos, ele está classificado. Alguma perspectiva de mudança? Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não tá apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta Tem tudo. Corinthians, Volta 8 tudo. jogos por semana e tal. Então, se é pra levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com Então, todo mundo mas- lá, entendeu? Me parece essa situação. Ele não tá apto. Você percebe. Por que não tá apto? Não é só o desempenho em campo. O cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. É um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando pra frente, Ele assim, tem- talvez, olhando na volta, não só o Mundial, Mas continua a mesma coisa. e aí você não tem o Estevão, né? Então, Exatamente. A necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais precisamente 24 minutos. Ele 24 jogou. 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al Ahly é um time de transição, de saída rápida. Né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês. Né? São dois jogadores de qualidade. Ali o Zizou perdeu o pênalti. Vou repetir a piada. Poderia ser contratado pelo Palmeiras. Né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Se um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. E contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos do jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem o jeito de jogar, não tem uma Ele acredita em verdade só. coletivo. Cada Então, time. ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube. Né? Então, contra o Al Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez. Espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo.
Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. Passe era na frente, ele dava atrás. O passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. De carga, vai fazer tratamento, tá com dor. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário, como o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais, pra tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro. Ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque esse ser humano é assim. O organismo às vezes não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além disso? Não. Não tá no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que, sei lá, o cara tem outra coisa. Não tem nada a ver. Aí seria um erro de diagnóstico. Aí não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa. Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Qual a ideia do Palmeiras que você viu? E mais uma vez, o seu Paulinho, com condições físicas abaixo daquilo. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Essa situação do Paulinho precisa ser resolvida, né? Ou tem que ser falada, né? Mas o que tá se falando é que ele pode sofrer uma segunda cirurgia e depois do Mundial. E parece que tá caminhando pra isso mesmo, né? Que o Paulinho não consegue jogar. Eu até no último jogo tava esperando, ele vai jogar os últimos 30 minutos, foi o que aconteceu. Dá pra você ler ali pra mim? Deu 15 minutos ele jogou. Palmeiras em Mundiais, em 99. Manchester United e Palmeiras, Manchester 1, Palmeiras 0, segundo lugar. Por que você não jogou? Você já tava no Galo. Você já tinha ido pro Galo? Já tava no Galo. Acabou a Libertadores, eu fui embora. Tá. 2020, Palmeiras 0, Tigres 1. E aí a disputa do terceiro lugar foi 0-0. O Palmeiras perdeu nos pênaltis pro Al-Ahly, que é o adversário de quinta-feira. Quarto lugar, então. Mundial 2021, o Palmeiras ganhou de 2-0 desse mesmo Al-Ahly de quinta-feira. E aí perdeu pro Chelsea 2-1 na prorrogação, segundo lugar. Na verdade, 3 derrotas em 5 jogos. Precisa mudar para ganhar esse campeonato agora, né, Veloso? Em relação para querer buscar o título ou disputar mais uma final. Eu acho que jogou bem contra o Porto, poderia ter vencido, perdeu a oportunidade de estar na frente do grupo aí, fez uma boa estreia. Mas o Porto não jogou tão mal como um monte de gente tá falando, hein, gente? Mas o Porto não é uma referência do futebol europeu, né? O Palmeiras poderia ter começado melhor. E agora eu acho que vai melhorar esses últimos 2 jogos, mas eu acredito até que o Abel deve mexer. O que a Gabi falou, com relação ao Flaco, eu também acredito. E eu seria até um pouco mais ousado com o Alan, um menino jogando pelo lado direito no lugar do Felipe Anderson, viu? O menino entrou muito bem, fez mais que o Felipe em pouco tempo que esteve em campo. É uma bela opção que o Abel tem. Show já! Já falei desde o começo que esse esquema do Abel só funciona com o Flaco. Você falou isso. Tigrinho, e ele entrou e quase fez o gol, hein? O time tem muita profundidade e um cara... O que é profundidade? Assim, que quando ele faz aquele jogo de água? Não, profundidade é muita jogada pelo lado do campo. Profundidade. Isso, pelo lado do campo, muito cruzamento. Piscina também dá pra fazer, né? Dá pra fazer também. Tô fazendo lá uma piscina com o Jefferson. Aí, Jefferson, abração, faz uma piscina profunda pra mim. Que é profundidade, hein? Tem que ser profunda. Não, então, tá bom. Tem muita jogada de beirada de lado de campo. Você sempre foi profundo, Souza? Eu já fui chuva grossa. Agora você é o quê? Uma garoazinha. Você prefere chuva grossa ou garoa? Garoazinha, tá bom. Então tem muita profundidade, mas não tem um jogador de área. Toda profundidade. Tá, mas não tem um jogador de área. Pouca profundidade. Não tem um jogador de área. O Flaco, apesar de errar alguns gols que o torcedor palmeirense cobra ele bastante, é o jogador que tem mais gols. Eu sei que pagou muito caro no Tigrinho. O Tigrinho ainda tá afiando as unhas. Tigrinho, que é o Vitor Roque. Chama ele de Roque. Por que chama de Tigre? Parece que o pai dele era o Tigre. Pela comemoração também. Pela comemoração. E ele é o Tigre. Não, era o pai. O pai parece que era Tigre, era o apelido. E aí ele virou Tigrinho. Só igual o gatito, com o gato, que é filho do gato. Tá com as garras meia, não tá tão afiada e tá com os dentes ainda crescendo, tá com dente de leite, ainda não tá conseguindo fazer os gols que o palmeirense quer. O ataque... Tá com dentinho de leite? Tá com dentinho de leite. O Tigre ainda tá... Souza. Não tá mordendo ninguém. Tá mordendo, só com a gengiva. Só corre, é muito rápido. Sabe quando você é um tigre pequeno? Rápido e bundudo, né? Correndo, mas... Rápido e bundudo, né? Não fere ninguém. Bunda grande, hein? Não fere ninguém ainda.
Não fere ninguém. Então, provavelmente ele deve mudar, deve voltar. É pedido dele. O Abel, às vezes, demora, porque quando ele pede um jogador, que o jogador não dá certo, ele insiste nesse jogador até que... Insiste bastante. Certo. Não vai dar certo. Esses 2 jogadores foi ele que trouxe, né? Mas até então... Não, quem trouxe o Tigrinho foi a Leila. Foi a Leila. Não foi o Abel. Não, mas foi pedido do Abel. Não foi. Ele já falou, esse jogador é da presidenta, não é meu, não. Ele já falou isso aí. Ele já falou. A não ser que é caô, né? Sabe que é caô, né? Rapaz, pelo esse Palmeiras aí, o cara chegar, trazer um jogador e perguntar pra ele, rapaz, vou ficar com a palavra dele, entendeu? Vou ficar com a palavra dele. Luiz Fabiano, como corintiano, a gente só, não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Acabou isso, cara. Acaba com isso. Acho que é muito pequeno pro Corinthians ficar torcendo contra o Palmeiras, que por sinal, o Palmeiras que tá lá, e o São Paulo, o Santos e o Corinthians, nos próximos 5 anos, o Palmeiras, se o Abel ficar, vai ganhar uns 6, 7 títulos. Mas não tenha dúvida disso. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Super... Esquece. E esquece, o Santos, nem o Corinthians e nem o São Paulo vão ter estrutura esse ano para ganhar título. O Corinthians ganhou o Paulista. E olha, e vai ser difícil nos próximos 5 anos o Palmeiras perder a facilidade de ganhar os títulos por tudo que acontece. Você vê o time jogar ontem? Você vê os caras de avião? Você vê o posicionamento dos jogadores? Você vê um time que deixa Rafael Veiga, deixa Flávio Lopes, deixa Paulinho, tudo na reserva? Então, qual a ideia do Corinthians para você nessa parada? Então, fala, rapaziada, finalizando aqui o vídeo, para estar falando que a gente estava comentando do Palmeiras, né? Você acompanhou aí o Neto, acompanhou também aí o jogo aberto. Lembrando que o Neto não sabe se rende o Palmeiras, se fala a favor, se fala quantas vezes ele comemora, né? Então é uma decisão que o cara não toma. Às vezes acho que quer mais dar audiência, na verdade, né? No programa dele. Então eu quero que esse xingo, né, o Abel, o xingo do Palmeiras, e agora ninguém pode falar do Palmeiras, não pode falar a respeito do não sei o quê, ninguém pode falar do Palmeiras em relação ao Mundial, etc. Então vocês entenderam aí. Agora, falando aí do próximo jogo, né? O Palmeiras vai pegar aí o Al-Ahly. Vocês viram aí, acompanharam? Espero que vocês estejam aí pronto para assistir o jogo na quinta-feira, vai ser o jogo, a 1h, tá? Então não vai esquecer, a 1h aí, vai ser o jogo do Palmeiras e Al-Ahly. E espero que o Palmeiras consiga jogar o futebol. Eu espero que o Paulinho também se recupere, porque a gente precisa dele. Um jogador que fez a diferença aí, jogou bem no segundo tempo, né? O time todo, né, no segundo tempo jogou bem. Foi melhor do que o primeiro, assim, na minha opinião, né? E pode ser que se encaixasse ele no primeiro tempo, daria certo. Mas eu não sei se o Paulinho vai ter condições aí. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Amanhã eu vou trazer mais notícias para vocês, então fica ligado aí e vamos que vamos.